Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Filhos, pensar em São José, na santidade de São José, não é algo tão fácil assim. Nós estamos acostumados aos santos que fizeram muitas obras, e aí nós queremos pregar sobre esse santo, e nós começamos a falar do poder das obras do santo. E nós não conseguimos fazer isso com São José. Quem é mais santo? São José? Quem tem glória maior? São José ou o glorioso arcanjo São Miguel? Mas quando nós pregamos sobre São Miguel, poderoso, que derrotou o demônio, a lança traspassando o demônio, nós sentimos que tem um poder grande ali, não? Quando nós falamos de São Padre Pio, viveu a chaga, São Francisco, e de São José nós não podemos falar isso. Então, quando nós vamos falar de São José, nós ficamos repetindo aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz nada sobre ele, né? Porque 2, 3 textos que falam de São José, seja nada. E nós tentamos nos apegar ali, e às vezes nas homilias, né? O homem justo, o homem que foi o pai de Jesus, que foi o guardião da virgindade de Nossa Senhora. É verdade, é tudo isso, mas isso não é tudo. E nós não sabemos. Né? Porque penetrar o coração de São José, para nós é impossível. São José é o santo da vida oculta e nós não conseguimos penetrar. Então, nós só ficamos falando das coisas de fora. Como o dia foi muito corrido, eu não tive tempo de preparar homilia, estudar e fazer um belo sermão. Então, chegando aqui, eu fui meditar um texto de um cardeal, Bossuet, inclusive pregou esta homilia em 1657, num mosteiro carmelita, e ele falava de São José como guardião da pureza de Nossa Senhora, como pai de Jesus e como o santo que guardou o mistério da encarnação. E eu fiquei pensando, vou meditar sobre o mistério da encarnação em São José. Sabe no que deu? Nada. Não deu em nada. A única coisa que deu foi saber que São José foi o guardião do mistério. Tudo bem. Ele guardou um segredo. Eu já guardei tantos segredos. E como padre, então, aí é que eu guardo muito segredo mesmo. Já sei que guardei segredo de cardeal, de bispo, de núncio apostólico. O segredo que São José guardou, nós não conseguimos penetrar. Então nós olhamos para São José e ficamos pensando, quem é São José? O que nós podemos falar de São José? Que poder São José tem? Como nós estamos no século do americanismo, como dizia Dom Jean Batista Chutar, que é da evangelização super poderosa, o mundo protestante conhece bem isso, né? Aquela estrondosa evangelização, então, poder que se manifesta e aquela multidão de gente. Então, ele dizia, nós estamos tão apegados às obras, né, exteriores, que os santos de vida oculta, como o glorioso São José, nesse século especificamente, eles foram sendo deixadinhos de lado. Os santos místicos, todos eles, quem lê, quem estuda, a não ser quem participa do Orando com a Mãe toda sexta-feira aqui, né? Que vai escutando as formações do André, vai tentando aprofundar um pouco na espiritualidade. Fora disso, ninguém. Porque ninguém quer, ninguém consegue, na verdade, penetrar tão profundamente nesses mistérios, gasta tempo, é difícil, é árido. Então, os místicos no nosso século eles são deixados de lado. É lindo o poema de São João da Cruz, mas ninguém entende nada. É lindo Santa Teresa, mas ninguém entende nada. Então, nós apegamos aos santos que nós vimos as obras. Então, quem é poderoso é Santo Expedito.
Santa Edviges, a santa das causas impossíveis. São lindos, naturalmente. Ninguém chega a fazer nenhuma obra por Deus se não for por uma graça particular do próprio Deus. Santa Edviges é linda. Santo Expedito também. Padre Pio. Mas nós ficamos neles porque nós não conseguimos aprofundar no coração daqueles que viveram a santidade oculta. Se eu perguntasse quais são as obras de São José, quem poderia dizer quais foram os milagres de São José, as curas que ele realizou, os milagres que ele fez, as obras exteriores de São José? A santidade dele se manifestou como? Quem conheceu São José para escrever um livro falando de como ele era perfeito? As pessoas escreveram sobre Padre Pio, sobre São Francisco também. Mas quem falou de São José? Ninguém. Os evangelistas que escreveram sobre São José, escutaram foi de Nossa Senhora, porque o anúncio do anjo Gabriel foi Nossa Senhora que falou o que aconteceu. Se ela não tivesse contado, ninguém saberia. Que São José teve um sonho e um anjo falou com ele, quem saberia se não fosse Nossa Senhora contando a história? Porque parece-me que nenhum apóstolo conheceu São José. Quem contou sobre São José para alguém foi Nossa Senhora. E Nossa Senhora contou, sabe o quê? Quase nada. São José está no segredo do coração da Virgem. Alguém o conheceu, foi a esposa dele. Ele está guardado no coração de Nossa Senhora e no coração de Nosso Senhor. E aquilo que eles revelam para nós de São José é muito pouco. Então nós ficamos sempre fora, não é? Olhando para o santo tão maravilhoso, tem um título extraordinário, patrono universal da Santa Igreja. É lindo. Mas nem nós sabemos que poder todo é esse. Santa Teresa diz que São José nunca negou nada para ela. Nada. E tudo que ela pedia, ele fazia. Com muito poder. Os milagres, as graças. Resta não saber se a nossa fé é tamanha em São José. Eu sinto que Nosso Senhor quer despertar de novo um grande amor por São José, porque Nosso Senhor tem despertado de novo na igreja um grande amor pela vida oculta, pela vida espiritual. Por aprofundar nos caminhos da vida espiritual, verdade. Mas esse contato de São José com Nosso Senhor e com a Virgem Maria, isso fez dele santo, mas nós não sabemos quais foram as virtudes maravilhosas de São José. Quando nós olhávamos no olhar de São José, o que nós vimos? Quem conheceu alguém muito santo, quem conviveu com alguém muito santo e olhou no olho de alguém que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sentiu no olhar dele a paz de Deus. Sentiu no olhar dele uma atração. E olha que ele é cheio de pecados. Eu sempre penso quando as pessoas encontravam com São José, ou com Nossa Senhora, quando alguém vinha até ele para dizer, meu irmão, eu quero que você faça aqui para mim essa mesa aqui para eu colocar lá em casa. São José era um artesão, carpinteiro. Não era pregador. Aos apóstolos, Deus revelou Jesus Cristo para ser pregado, anunciado. E São Paulo diz que chegue até o mais alto dos céus. Que esse anúncio se espalhe pelos confins da terra. Aos apóstolos, Deus revelou Jesus para ser pregado. Mas para São José, Deus revelou Jesus para ser ocultado. Ele contemplava Nosso Senhor diariamente. Como contemplar a Deus e não adquirir os traços de Nosso Senhor? Quando as pessoas vinham até ele, ô José, faz aqui para mim essa cadeira aqui. E tinha um contato com a pessoa de São José. Eu sempre penso que o santo emana santidade. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa de Deus. Ele atrai. E eu penso como São José tinha um poder maravilhoso de atração. Mas nós não conseguimos falar mais do que isso.
Por quê? Isso é desta fraternidade, o carisma desta fraternidade também, não? Porque o fundamento da obra está no mistério da encarnação e da cruz. No mistério da encarnação, só participou duas pessoas. Uma, a Virgem Maria, na ordem mais profunda desta comunhão, mas São José foi arrastado para essa comunhão também. São José não faz parte dos mistérios das obras de Deus. Ele faz parte do mistério do próprio Deus, da encarnação dele. Tem o santo que diz que o mesmo decreto que disse que a Virgem seria imaculada e seria mãe de Deus, esse decreto também contemplava São José para ser o pai de Nosso Senhor. São José não é um mero instrumento utilizado para proteger a pureza de Nossa Senhora. Ele era o pai de Nosso Senhor. Ele não era o pai porque ele gostava de Jesus. Ele era o pai porque Deus deu a São José a participação na paternidade dele. Então, São José olhava para Jesus e ele se sentia pai. Jesus olhava para São José e se sentia filho. Eu penso as pessoas se aproximando de São José, olhando para aquele homem de Deus que estava ali em casa, trabalhando na carpintaria. Nunca fez uma pregação. E nunca falou isso aqui sobre Jesus para seu ninguém. Nós, como fraternidade, somos chamados a pregar, não? Tudo é missão para nós. Tudo. Mesmo de boca fechada, nós temos que pregar. Se tudo é missão, mesmo quando eu não falo, eu devo pregar. Esse aspecto da nossa missão, nós temos que aprender de São José. Pregar calado, pregar em silêncio, pregar com o olhar, pregar com o trabalho diário. São José era um pai de família, trabalhava na sua carpintaria. Não esperem nada mais exteriormente de São José, porque não existe. Por isso as pessoas desse século não são tão devotas de São José. E não conseguem entender o poder de São José. Vocês acham que São Padre Pio era mais poderoso que São José? A igreja dá para São José o culto de protodolia. Só ele tem esse direito. Nenhum anjo tem, nenhum santo tem. Depois da Virgem Maria, quem mais gozou e goza da glória de Deus é o glorioso São José. E por isso a igreja diz, primeira devoção católica é a São José, depois a todos os outros. Protodolia. Será que ele é menos poderoso do que o glorioso arcanjo São Miguel, que esmagou a cabeça do demônio? Será que São José, que é chamado também de terror dos demônios, ele não teria mais poder diante de Deus do que os santos reunidos? Tem o santo que diz, São José consegue reunir nele a santidade dos santos, pelo contato dele com nosso Senhor, com Jesus. Então, se eu pudesse falar de uma virtude de São José, que deveria ser para nós, de fato, o modelo a ser buscado e imitado, é simplesmente a obediência de São José. O que faz um santo é a obediência dele à vontade de Deus. É isso que faz um santo. Aos apóstolos, pregando o Evangelho. Eles obedeceram pregando, curando, ressuscitando. São Paulo viajando milhares de quilômetros, obedecendo a Deus. São José foi santo, oculto, sem fazer obras exteriores. Maior santo ainda, obedecendo. O que faz um santo na igreja? A obediência dele à vontade de Deus. Nós dizemos que nessa fraternidade o primeiro pilar é a obediência. A obediência de São José, que olha para o menino Jesus, e o impulso do amor do coração dele o leva a querer falar. Como que você conhece e ama uma pessoa e não fala uma palavra sobre ela? Vocês conseguem? Eu não consigo. Se eu amo uma pessoa, coça a língua querendo falar dela. Porque o amor é assim.
São Maximiliano diz, ele é expansivo. O amor ele não fica retido. Não é? Ele não fica limitado. Se nós amamos, logo vem. É natural isso. Quem ama, fala daquilo que ama. Tem um santo que diz, né? Quem ama Maria, a Virgem, tem o nome dela constantemente nos lábios. E eu penso como São José conseguiu conter, guardar os segredos da sua esposa, Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e do próprio Jesus. Como São José não pregou sobre Nosso Senhor, como ele não saiu a anunciar, como ele não falava de Jesus para ninguém. Tem o santo que diz, ele olhava para Jesus e se encantava e calava. Ele conversava com Jesus. Quando criança, pegava no colo, beijava. Quando menino, ele ensinava as coisas humanas para Jesus. Olha, faz assim, para ser carpinteiro tem que fazer isso aqui. Faz assim, ele ensinava para Jesus. Via Jesus aprendendo dele. Veja, meu irmão é pai. Ele tem filhos pequenos. Se ele não falar do filho dele uma vez por dia, eu duvido que ele não fale do filho dele todo dia um pouquinho. Uma coisinha que ele ensinou e a criança aprendeu, para ele é motivo de glória. Ele ensinou o filho dele. São José falava, o menino escutava e aprendia tudo que São José ensinava. Jesus era a glória do coração de São José, como pai. E ele se calava. O menino Jesus olha para ele e o chama de pai, e o coração dele estremece. Porque ele sabe que ele é o Deus dele. E talvez as lágrimas corriam na face de São José, louvando a Deus, agradecendo a Deus, pelo dom que Deus concedeu ao coração dele, de conviver com a humanidade santíssima de Nosso Senhor. E ele se calava. Nosso problema é que nós não queremos esse tipo de santidade nesse século. Nós queremos a santidade que fala. Tanto é verdade que quem fala mais parece que é mais santo. Quem reúne mais gente parece que é mais santo. Não é quem é silencioso, meditativo, profundo. Em volta desse tem 10. Em volta do falador tagarela tem 1 milhão. Nós teremos que aprender da santidade de São José para esses tempos que nós vivemos. Nós teremos que aprender que Deus tem os seus segredos e Ele quer nos revelar. Mas saibam, pode ser que Deus revele os segredos mais profundos. Você fale e não adiantará nada. Vai chegar o tempo em que Nosso Senhor vai falar no seu coração. E o seu coração vai arder para pregar. E não vai ter quem queira te ouvir. Esse tempo vai chegar. E você vai ter que se calar. Como o glorioso São José, que nessa imagem tem o coração para o lado de fora, e no coração está gravado o M de Nossa Senhora e a cruz de Nosso Senhor. Foram os 2 amores do coração de São José. Não tem outra coisa. No coração dele só tem isso. Tem o M, quem chegar perto dá para ver, e a cruz. É o que tem no coração de São José. Não tem nenhuma pregação gravada de São José, não tem nenhum milagre de ressurreição de morto, não tem nada. No coração de São José tem Jesus e Nossa Senhora. Isso Nosso Senhor quer nos ensinar. Contato com o mistério da encarnação de Nosso Senhor. A pureza de Nossa Senhora. São os amores do coração de São José. Quais são os amores que o Senhor quer no nosso coração nessa fraternidade? Jesus
e Maria. No mesmo mistério de São José. Nossa Senhora levou São José a ter um contato com Nosso Senhor que nenhum outro santo teve. Os direitos dele, de esposo e pai, ninguém pôde participar. Por isso nós ficamos aqui no entorno tentando falar e não adianta nada. O que nós queremos pedir a São José hoje é que não nos desvende os seus segredos. Os segredos do coração dele são dele e do seu Deus. O que nós pedimos para São José é outra coisa. Nos dê a graça de obedecer com a mesma disposição de fé que ele obedeceu nosso Senhor. É só isso que nós podemos pedir para São José. Que a nossa fé seja tamanha e a nossa prontidão em obedecer seja tão pronta, tão disposta, que ao ouvir Deus no sonho, nós sejamos capazes de obedecer. Que no simples sopro da vontade de Deus, nós estivéssemos prontos a dar a nossa vida, como São José estava. Por Jesus e por Maria. Por isso São José estava disposto a tudo. Por Jesus e por Maria. São José estava pronto para tudo, dentro da vontade de Deus. Bastou que Deus o revelasse. Ele renuncia a tudo que ele está pensando para obedecer a Deus. Se nós alcançarmos esta graça de São José, nós não precisamos de mais nada. Bastava receber de São José a graça de obedecer a Deus, independentemente da situação que nos fosse imposta. Nós seríamos felizes. São José foi um exilado durante 8 anos. São José foi um fugitivo. São José foi um pobre. São José foi um homem oculto, que foi um santo sem fama. Nós gostamos dos santos famosos. São José foi um santo sem fama. Ninguém o conheceu. Ninguém bateu palmas para ele. Ninguém o elogiou. Elogiamos nós, pelo mérito que Deus concedeu a ele. Mas no tempo dele, oculto. Esta santidade Deus quer para nós. Para o nosso tempo. Por isso, talvez a Santa Igreja relembrou São José com o documento do Santo Padre, e esse ano dedicado a São José. Então, durante esse ano, peçamos a São José estas duas graças. O aumento da nossa fé e a pronta obediência à vontade de Deus. Se é assim, nós começaremos a penetrar nos mistérios de Deus. Fora disso, nós não teríamos nada, mesmo que ressuscitássemos mortos, mesmo que tivéssemos toda a ciência, toda a sabedoria do mundo, sem o amor que vem do cumprimento da vontade de Deus, nós não teríamos nada. Que um dia São José nos faça meditar de verdade e nos leve a aprofundar no mistério da união dele com o Verbo. Naquele dia, nós entenderemos bastante coisa do carisma dessa fraternidade. Até lá, ele tenha paciência conosco e nos ajude a rezar mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.